Boa noite. Hoje é segunda-feira, 24 de outubro, e o Senado Notícias está no ar. O publicitário Marcos Valério foi convidado, mas não compareceu à Comissão de Fiscalização e Controle hoje para esclarecer denúncias contra o Partido dos Trabalhadores. A comissão debateu medidas de combate à corrupção. A audiência da Comissão de Fiscalização e Controle foi realizada para discutir o combate à corrupção e para ouvir Marcos Valério. Condenado como operador do Mensalão, ele fez uma delação premiada em 2017 à Polícia Federal, no qual teria apontado um caixa clandestino do Partido dos Trabalhadores, que serviria também para lavar dinheiro do PCC. O publicitário não compareceu à audiência para esclarecer a denúncia, mas o senador Eduardo Girão, autor do requerimento, exibiu vídeos de Valério obtidos pela revista Veja, nos quais o publicitário comenta o depoimento à Polícia Federal. Fui conversar com o seu Silvio Pereira, né? E o Silvio virou para mim e falou: Marco, o assunto de Santo André é que o Ronan quer revelar que, além dos ônibus, a gente recebia dinheiro de bingos, a gente recebia dinheiro dos perueiros. E que dentro desse dinheiro de bingos, tá? E eu conversei com o João Paulo Cunha sobre isso também, conversei com o senhor Vigílio Guimarães sobre isso, tá? E que, além disso, no dinheiro dos bingos, os bingos estariam lavando dinheiro do crime organizado. O ministro da Controladoria Geral da União explicou o que o governo tem feito para prevenir a corrupção. Um exemplo claro, nós verificamos que a maioria das fraudes ocorridas no INSS eram iniciadas a partir de denúncias. E o próprio INSS e a INSS não tinham um canal de denúncia específico. O canal ficava no Ministério da Economia, visto que o INSS era vinculado ao Ministério da Economia. Imediatamente, verificando que as detecções de casos de corrupção no INSS ocorrem muito mais por denúncias, assim como ocorre nos órgãos de fiscalização. Quando você tem um órgão de fiscalização, como a CGU, como a Receita, a probabilidade de fraude ela é muito maior, porque o fiscal está lá na ponta, através de denúncias que vem. Então, você tem que fortalecer o canal de denúncia. Então, a gente vai estudando qual é a principal fraude que aquele órgão está exposto, principal tipologia de corrupção, e implementamos controles voltados para esse problema. O senador Stevenson Valentim perguntou sobre a transparência das emendas de relator, que ficaram conhecidas no caso do orçamento secreto. As emendas de relator que estão lá em transparência, realmente não se sabe o nome do parlamentar, não se tem hoje, mas pelo menos se tem completo para onde ela foi e onde foram os recursos. O senador Girão falou sobre o consórcio Nordeste, que atuou na compra de respiradores durante a pandemia. O consórcio Nordeste, que comprou 300 respiradores de forma antecipada, a princípio até sem nota fiscal, de uma empresa que eu fui em São Paulo. E eu vi que era uma empresa que funcionava num prédio residencial. Ela só tinha tido 2 notas fiscais na vida, uma foi de 48,7 milhões de reais. Esses respiradores superfaturados até hoje não chegaram no Nordeste. A prisão de Roberto Jefferson repercutiu entre os senadores. Neste domingo, o ex-deputado federal atirou contra policiais que tentavam cumprir um mandato de prisão contra ele em Levi Gasparian, no Rio de Janeiro. A ordem judicial foi do ministro Alexandre de Moraes, expedida um dia após Roberto Jefferson ter xingado nas redes sociais a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, classificou como repugnantes as atitudes do ex-deputado federal Roberto Jefferson. Preocupa-nos quantos fatos desses a todo instante acontecem com as mulheres Brasil afora sem que tenhamos conhecimento. Puni-los e calá-los é obrigação moral das instituições, principalmente da Justiça Penal. O Estado Democrático de Direito confere liberdades ao cidadão, jamais o direito de praticar crimes e violar direito alheio. Flávio Bolsonaro disse que repudia qualquer agressão a policial.
Deixo aqui minha solidariedade aos policiais federais feridos e espero que estejam bem. A senadora Elisiane Gama questionou como alguém em prisão domiciliar mantém um arsenal com fuzis e granadas. É inadmissível, agiu certo o STF. Eduardo Girão declarou que um erro não justifica o outro. Mesmo com descabido voto da ministra Carmen pró-censura, disse ele, desrespeitando nossa Constituição, ninguém deveria agredi-la. A prisão de Jefferson no inquérito ilegal é mais um abuso do ministro Moraes, mas usar da violência e ainda contra forças policiais é criminoso. Soraya Tronic disse que houve intervenção do Poder Executivo no episódio. Maculou o local do crime, permitiu tempo para destruição de provas antes da busca e apreensão, subjugou o Poder Judiciário. O senador Flávio Arnes se solidarizou com os policiais atingidos e repudiou a violência e o desrespeito às instituições. Já o senador Rodrigo Cunha disse que não se pode tolerar nenhum tipo de violência, porque a barbárie nunca deve ser a regra. Coragem não é se armar e sair atirando, mas respeitar as leis e as instituições, disse ele. Na tarde desta segunda-feira, o ministro Haroldo Cedrais, do Tribunal de Contas da União, deu à Caixa Econômica Federal o prazo de 24 horas para apresentar a documentação sobre empréstimo consignado no Auxílio Brasil. Cedrais decidiu também encaminhar cópia do processo para o TSE por causa dos aspectos eleitorais. Esse é o assunto da coluna Economia, com a jornalista Antônia Márcia Vale. Semana passada, o subprocurador-geral da República, junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Furtado, solicitou a imediata suspensão dos empréstimos feitos pela Caixa Econômica Federal, usando o Auxílio Brasil como garantia. O representante do Ministério Público argumentou que os empréstimos podem acarretar riscos ao patrimônio da Caixa e ao andamento do processo eleitoral em curso. Em sua representação, Furtado alega textualmente que as ações para implantar o empréstimo consignado se deram, abre aspas, com agilidade inesperada e muito provavelmente de maneira assodada, fecha aspas, pela Caixa Econômica. O procurador sustenta que o programa foi montado de modo a alcançar, sobretudo, mulheres, parcela, segundo ele, do eleitorado na qual o presidente Jair Bolsonaro encontra resistência. Na sexta-feira, a área técnica do TCU se manifestou contra a suspensão imediata dos empréstimos. Os técnicos do tribunal sugeriram ao ministro responsável pelo processo, Haroldo Cedrais, que antes de decidir, ele desse o prazo de 5 dias úteis para a Caixa Econômica apresentar documentos que respondam às questões apresentadas pelo Ministério Público. Ao oferecer 24 horas à Caixa, o relator do processo chega a um meio termo. O consignado no Auxílio Brasil foi regulamentado pela Portaria 816 deste ano, do Ministério da Cidadania, pouco antes do primeiro turno das eleições. Antes da manifestação do Ministério Público Federal, que atenta para a possibilidade de uso político do consignado, o Instituto de Defesa do Consumidor elaborou nota técnica na qual afirma que a regulamentação do governo infringe leis e regras de defesa do consumidor, como a lei do superendividamento e do mínimo existencial. O IDEC já contabiliza centenas de reclamações contra as condições de concessão do empréstimo pela Caixa. Apesar de a medida ser liberada para as instituições financeiras privadas, os maiores bancos privados se manifestaram contra a realização dos empréstimos. Eles alegam que a medida, em lugar de beneficiar a população que depende do Auxílio Brasil, pode deixar os cidadãos de mais baixa renda em situação financeira ainda mais difícil a médio prazo. Amanhã, a partir das 4 horas, os senadores podem votar medidas provisórias em sessão no plenário. Vamos ver a agenda aqui no telão.
O primeiro item destina 2 bilhões de reais para santas casas, com base em repasses da União nos fundos de saúde e de assistência social de estados, Distrito Federal e municípios. Está pendente de leitura, mas também pode ser votada a medida provisória que dispensa a obrigação de doação de vacinas para a Covid-19 pela iniciativa privada para o Sistema Único de Saúde. Outra medida provisória dependente de leitura limita o reajuste das taxas de foro e ocupação dos terrenos da União. Como vimos na agenda, os senadores podem votar em plenário amanhã a medida provisória que libera a compra de vacinas contra a Covid pela iniciativa privada. A medida provisória em vigor desde junho permite que laboratórios privados possam comercializar vacinas contra a Covid-19 sem a obrigatoriedade de doar 50% dos estoques adquiridos para o Sistema Único de Saúde, como previa uma lei aprovada durante a pandemia. Com a melhora do quadro sanitário, houve a revogação dessa regra. O que isso quer dizer na prática? Agora, com essa medida provisória, as entidades privadas vão poder adquirir vacinas e disponibilizar essas vacinas aos interessados, claro que isso sem prejuízo da disponibilização das vacinas também no Sistema Único de Saúde por meio do Programa Nacional de Imunização. Ao editar a proposta em junho, o governo argumentou que o país já tinha doses suficientes para cumprir o calendário deste ano e ainda tinha 70 milhões de doses em estoque, o que justificaria a revogação da lei. A medida provisória foi aprovada pela Câmara sem emendas esta semana e precisa ser votada pelo Senado até a próxima terça-feira, dia 25, para não perder a validade. Outra medida provisória que pode ser votada amanhã limita o reajuste das taxas de ocupação dos terrenos da União. Já aprovado na Câmara dos Deputados, o texto precisa ser aprovado no Senado até 3 de novembro para não perder a validade. Se os senadores aceitarem as alterações feitas pelos deputados, a MP vai à sanção. Sempre que terrenos da União são ocupados, seja por pessoas ou por empresas, são cobradas taxas de ocupação, que funcionam mais ou menos como um aluguel pago pelos ocupantes de terras públicas federais para a União. A taxa de ocupação equivale a 2% sobre a inscrição de ocupação do terreno a cada ano. O reajuste da taxa de ocupação para 2022 poderia, originalmente, ser de até 5 vezes a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, o que poderia resultar em um aumento de mais de 50%. Mas uma medida provisória aprovada pela Câmara dos Deputados no dia 19 limita o reajuste. De acordo com o texto da MP, o reajuste das taxas de ocupação de áreas públicas federais fica limitado a 10,6% até o fim deste ano. A partir de 2023, o percentual máximo de reajuste será de 2 vezes a variação acumulada do IPCA. A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle tem reunião marcada para amanhã. A partir das 2h30, os senadores do colegiado podem votar projetos como o que prevê o reembolso do frete quando houver atraso na entrega e requerimentos como a realização de audiência pública para discutir pesquisas eleitorais de intenção de voto. O Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro, foi tema de uma sessão especial no plenário do Senado na sexta-feira. Débora tem apenas 9 anos, mas já entende que a educação é muito importante para a sociedade. Ela deu seu recado durante a sessão especial do Senado, destinada a homenagear educadores pelo Dia do Professor. Eles não medem esforços na construção de uma escola pública de qualidade. São capazes de enxergar nossas individualidades, nos ajudando a construir nosso futuro. Então, quero agradecer publicamente às professoras e professores e pedir para que os senhores que fazem as leis reconheçam o valor do professor e lutem por melhores condições no desempenho dessa profissão tão importante. Seja qual for a carreira escolhida, todos nós temos na memória aquele professor ou professora que nos inspirou. E essa inspiração nos tempos de estudante
se traduz na escolha e na condução da vida profissional. O ministro da Educação participou da cerimônia. Ele disse que a pasta está levando às escolas públicas iniciativas que, a médio e longo prazo, poderão transformar a qualidade do ensino no país. Começando com a alfabetização. Nós sabemos, historicamente, os problemas que temos na alfabetização e, com a ajuda de centenas de especialistas em todo o mundo, nós construímos uma política de alfabetização com ações concretas de formação para auxiliar os professores nesse processo tão importante que é a base, é o pilar fundamental do processo educacional. A sessão contou com discursos dos homenageados. Gicileide é professora e disse que a classe precisa ser mais valorizada. Nossa profissão ela não é valorizada e eu digo isso com toda propriedade. Precisamos valorizar esse profissional. E sabe por que eu falo que precisamos valorizar esse profissional? Porque hoje, quando os estudantes saem do ensino médio, eles não querem mais ir para o magistério. Dificilmente. Então, senador, e esta casa precisa dar um olhar para essa profissão, porque senão daqui a 20, 30 anos isso vai virar um caos. Vai ter um colapso, porque não vai ter professor. O senador Confúcio Moura concorda. Quais são as causas desse provável apagão de professores? É justamente a desvalorização da categoria, a necessidade premente de uma proteção dos professores, a formação modificada, ajustada para a realidade brasileira de um novo professor. Outros parlamentares participaram da homenagem. O senador Guaraci Silveira lembrou do papel do professor na vida dos alunos. Vocês têm construído pessoas durante toda a vossa vida. Vocês têm trabalhado para construir conhecimento, mas muito mais do que conhecimento. Vocês constroem a história, vocês constroem a leitura, a ciência, a geografia, tudo isso. Mas mais do que isso, vocês constroem também caráter. O senador Wellington Fagundes destacou a volta às aulas depois da pandemia. Para que todas as nossas crianças tenham segurança na volta nas escolas, nesse mundo tecnológico tão exigente que vai ser, mas principalmente fazer com que a prática da educação não seja só uma falácia, mas, acima de tudo, seja o investimento maciço na nossa educação pós-pandemia. O Senado pode votar um projeto de lei que pretende permitir jornada especial de trabalho para pessoas com filho, enteado ou criança sob guarda judicial que tenha deficiência. Shirley é mãe do Caio, diagnosticado com autismo. Ela conta que até tentou, mas não conseguiu conciliar a vida profissional com os cuidados intensos que o filho precisa. Por isso, teve que deixar o mercado de trabalho. Eu sempre tenho esperança que vai melhorar para nós, né? Porque nós precisamos, né, de um apoio, de alguma coisa que possa melhorar para que a gente possa trabalhar como uma mãe qualquer, né, de uma criança normal. E é isso que o projeto de lei do senador Romário, em tramitação no Senado, quer garantir. Pessoas que tenham filho, enteado ou criança sob guarda judicial com deficiência possam ter jornada especial de trabalho e assim conciliar os cuidados com o menor e a vida profissional. De acordo com o texto, se comprovada a necessidade por perícia médica, o trabalhador vai poder exercer horário reduzido, sem prejuízo do salário, mediante convenções e acordos coletivos entre empregador e empregado. Raquel, mãe do Pedro, de 13 anos, diagnosticado com autismo, conta que enfrenta uma difícil rotina. Para ela, o projeto pode trazer mais qualidade de vida. É muito importante esse projeto porque a gente pode acompanhar os nossos filhos na terapia. Eu posso acompanhá-lo mais de perto dentro de casa para ensinar habilidades de vida diária. Sem falar que o autismo do meu filho é nível 3 de suporte, então requer uma atenção muito grande minha, né? Então, esse projeto só traz benefício para as famílias e para o desenvolvimento da criança com deficiência também. O Senado participa com 200 títulos da Bienal Internacional do Livro de Brasília.
Interrompida por 2 anos devido à pandemia, a exposição pode ser visitada até o dia 30, no pavilhão de exposições do Parque da Cidade. Cerca de 100 expositores entre livrarias, distribuidoras e editoras de todo o país. Mais de 400 mil títulos. A Bienal Internacional do Livro de Brasília é considerada a maior feira literária do Centro-Oeste. Durante 10 dias, uma programação intensa vai acontecer aqui. Palestras, debates, oficinas, lançamentos e shows com artistas conhecidos. Hamilton de Holanda, Roberta Sá e a cantora Céu vão se apresentar na Bienal. A expectativa da organização é de que a Bienal receba cerca de 1,5 milhão de visitantes e movimente em torno de 11 milhões de reais. E quem vier à Bienal vai poder conhecer um pouco da produção editorial do Senado. Cerca de 200 títulos do catálogo da Livraria do Senado estão expostos aqui nesse estande e podem ser comprados a preço de custo. É um catálogo variado que inclui legislações diversas e até livros clássicos relacionados à história do Brasil que foram lançados pelo Conselho Editorial do Senado. Entre as obras, a versão mais atualizada da Constituição e lançamentos recentes, como o livro A Infanta Carlota Joaquina. Escrito na década de 30 por Cecília Moncorvo Bandeira de Melo, que usava o pseudônimo de Crisantem, o livro é um romance histórico que desconstrói a imagem da esposa de Dom João VI e rainha consorte do Reino de Portugal. É o 9º volume da coleção Escritoras do Brasil, coordenada pela Biblioteca do Senado Federal. Crisantem é o pseudônimo de uma escritora e na década de 1930 ela escreveu um livro explicando, mudando o conceito que a Carlota Joaquina tinha com a opinião pública brasileira, de uma megera, de uma pessoa irascível, que não era agradável de se viver. Mas, na verdade, era uma pessoa à frente do seu tempo, era uma mulher à frente do seu tempo. E a sociedade patriarcal, o machismo que era da época, né? Ela era esposa de Dom João VI, ela não podia se impor. Os livros da coleção em miúdos trazem a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Igualdade Racial e a Lei Maria da Penha em quadrinhos. Uma forma de aprender de um jeito mais divertido. Quem visitar o estande do Senado vai encontrar também 3 obras lançadas em comemoração aos 200 anos da independência. A politização nas ruas, projetos de Brasil e ação política nos tempos de regências, de Marcelo Basile, para além da ilicitude, o cotidiano de pessoas comuns a partir de documentos da Inquisição Portuguesa, de Ronaldo Manuel Silva e Vozes do Brasil, a linguagem política na independência, organizado por Heloísa Starling e Marcela Teles Elian de Lima. Além de livros, os visitantes também poderão ver no estande do Senado réplicas de documentos históricos que fazem parte do acervo do Senado, como a Lei Áurea, que aboliu a escravidão em 1888, as versões mais antigas da Constituição brasileira, o livro de posse assinado por todos os presidentes e vice-presidentes do Brasil, além da coleção Arquivo S, o Senado na História do Brasil, produzido em parceria com a comunicação do Senado. A nossa participação é uma tentativa de democratizar e dar acesso à população ao conhecimento que é produzido na casa. Tanto o legislativo, que é a nossa atividade principal, mas também relacionado à história e cultura do Brasil, a atividade legislativa propriamente dita, de processo legislativo de fato. Então nós temos livros técnicos produzidos por pessoas da casa. Apenas 12 partidos e federações conseguiram superar na votação para a Câmara dos Deputados as exigências previstas na cláusula de barreira. A votação de 2 de outubro foi além da disputa dos candidatos por um cargo eletivo. Dos 28 partidos e federações que concorreram às eleições deste ano, apenas 12 conseguiram alcançar a cláusula de desempenho ou cláusula de barreira exigida pela Emenda Constitucional 97 de 2017. Mas afinal, o que é cláusula de barreira? O que muda na organização partidária? Qual o objetivo dos legisladores quando resolveram alterar a Constituição colocando essa exigência? Em termos constitucionais, a chamada cláusula de barreira estabelece que
progressivamente até o ano de 2030, esses partidos precisam ter um desempenho eleitoral na Câmara dos Deputados, não no Senado, e isso é condição para eles partilharem do fundo partidário. Os critérios de desempenho exigem a eleição de, no mínimo, 11 deputados federais em 9 unidades da federação, ou um mínimo de 2% dos votos para a Câmara em pelo menos 9 unidades da federação, com um mínimo de 1% dos votos válidos em cada uma. O golpe de 64 dissolveu os partidos existentes e permitiu apenas 2, a Arena e o MDB. Em 1979, o regime militar reformou a lei e as agremiações tiveram que incorporar a letra P no início do nome. Assim surgiram PMDB, PDS, PFL, PDT e PT. A partir da Constituição de 88, o registro foi facilitado e a quantidade de partidos cresceu. Para os cientistas políticos, o efeito colateral dessa multiplicação foi o surgimento das siglas de aluguel, sem identidade ideológica nem representatividade. Daí surgiu a proposta da cláusula de barreira. O fato é que a cláusula de desempenho no Brasil, em qualquer lugar, ele tem o mesmo propósito, que é o propósito de exigir de cada formação partidária um mínimo de representação da sociedade para poder ter pleno funcionamento no parlamento. É importante que se diga que não representa a cláusula de barreira uma cassação do partido político ou a proibição de funcionamento, para evitar essa confusão. Alguns partidos tradicionais não conseguiram, nessa última eleição, vencer a cláusula de barreira e, portanto, não vão receber, não vão mais partilhar desse fundo partidário. Mesmo após as eleições, já se cogita de novas fusões, incorporações e novas federações, revela também que o sistema político anda em coerência, não é, com o que era pretendido com a Emenda Constitucional 97. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.